alguém for entrando, eu permito e a gente segue, tá bem? Então, boa noite a todas, né? Sejam todas bem-vindas. Emanuele, para nós é muito bom ter você conosco nesta noite. Nós, Mulheres Cristãs em Missão, né, Primeira Igreja Batista Renascer, somos gratas, né, a Deus pela sua vida, por você ter aceitado este convite de estar, né, ministrando essa palestra nesta noite para a gente. Com esse tema, né, que é muito importante para todas nós mulheres, né, de um modo geral. Então, assim, só tenho a agradecer, né, e louvar a Deus Amém. pela sua vida. Neste momento, vou estar pedindo para a Leivânia estar fazendo uma oração. Ela vai estar orando por você e por nós nesta noite. Amém? Oremos então, irmãs. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te louvo, meu Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por mais um dia, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia na tua presença, meu Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, por cada vida aqui presente, meu Deus. Ó Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida da irmã Emanuele, Senhor. Se eu posso estar abençoando a Tua serva, ó Pai, derramando Tuas bênçãos sobre a vida dela, meu Pai. Se eu posso estar abençoando os seus familiares, ó Pai, sua família, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, conosco, ó Pai, através dessa palestra, ó Pai, uma palestra, ó Pai amado, que pode estar nos ajudando, Senhor Deus, que muitas mulheres, ó Pai, não se conhecem o seu corpo, que a tua serva, ó Pai amado, possa estar, Senhor Deus, ministrando, Senhor Jesus, para essas mulheres que muitas vezes não sabem fazer o autoexame, Senhor, que o Senhor possa estar usando a vida da Emanuele, ó Pai, para estar nos orientando, meu Deus. Ó Deus, eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada uma de nós aqui presente, meu Pai. É assim que eu oro, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já estamos iniciando, tá? Oramos, demos as boas-vindas. A senhora também é bem-vinda nesta noite. E a Emanuele vai estar iniciando agora a palestra. E no final, a gente vai abrir espaço para que as irmãs possam estar tirando suas dúvidas, fazendo pergunta. Tá bem? Então, irmãs, boa noite. Irmã Hilda, para mim é uma alegria, sabe? Uma honra, né? Servir ao Senhor e poder estar aqui junto com as irmãs nessa noite. Como eu tinha te explicado, esse ano eu tinha, eu fiz um congelamento, né? Um pouco na minha agenda, inclusive isso. Então, assim, foi uma alegria, sabe, irmã, poder estar aqui com vocês. Eu espero que seja produtivo, né, para nós, da parte de Deus, e também para nós, assim, como mulheres, né? Eu vou pedir, assim, a licença para as irmãs para a gente conversar, né? Claro que haverá um momento no final, conforme a irmã Hilda nos orientou, né, para que a gente possa ter um bate-papo, esclarecer, mas, assim, a minha conversa com as irmãs vai ser bem informal, vocês me permitem conversar bem claro, bem informalmente? Amém? Amém. Então, só me apresentando, né? Como já falaram aí, eu sou Emanuele, sou esposa do pastor Luciano. Nós estamos pastoreando na Igreja Batista Palavra Viva, no bairro Jardim Gá, na cidade de Lusiânia, tá? No entorno do DF. Sou enfermeira, sou pedagoga também, mas acima de tudo eu sempre falo, sou serva do Senhor, né? Estou aqui para servir ao Senhor. Nessa temática que foi convidado, que ainda é abordando o tema do Outubro Rosa, né, do câncer de mama, é uma matéria que já faz parte da minha vivência já há alguns anos, acho que há mais de 10 anos eu trabalho com essa temática, também sou líder, né, de mulheres, de MCM, há muitos anos também, então, assim, é algo que eu tenho muita tranquilidade de conversar, tá? E se alguma coisa que eu não souber, alguma pergunta depois das irmãs, eu vou já me explicando, né, que me comprometo em tentar responder depois com maior propriedade, caso eu não domine algum assunto que as irmãs possam vir a abordar, bem? Então, a conversa sobre o câncer de mama, né, o Outubro Rosa, a gente começa se explicando sobre a parte da proposta. A proposta do Ministério da Saúde, quando colocou a campanha do Outubro Rosa, é trabalhar prevenção,
não é isso? Não é novidade. Todo mundo sabe que a ideia é trabalharmos prevenção. Então, eu começo perguntando para as irmãs, perguntando, não, falando aquela frasezinha bem conhecida que diz assim que prevenir é melhor do que remediar. Vocês já ouviram essa história, né? Que é melhor a gente prevenir do que remediar. É justamente sobre isso que eu queria conversar com as irmãs. A importância que a gente tem, como mulheres, de pararmos para cuidarmos da gente antes de uma doença se instalar. Então, isso que se trata de prevenção. É muito mais prático, muito mais econômico, muito mais barato, muito menos estressante a gente trabalhar a prevenção do que a gente trabalhar o tratamento e a cura de uma doença, né? Em especial quando se trata de um câncer. Então, é por isso que trabalha-se tanto a prevenção. Eu queria só, eu tentei olhar aqui pela janelinha aí, o rostinho das irmãs, não consegui, eu fui mexer aqui, meu celular saiu, não consegui, assim, algumas enxergar direitinho, mas me parece que temos um público aqui de mulheres acima de 30 anos, é mais ou menos isso, né, irmã Hilda? Estamos aí de 30, 40 anos acima. Então, a gente é preconizado que acima de 35 anos já devemos trabalhar a prevenção. Acima dos 40 anos, isso já é preconizado como uma proposta de quase que obrigatória, né, pelo Ministério da Saúde, né? Inclusive, a partir dos 40, alguns dos exames, o SUS já patrocina, né? Então, vamos lá. Dentro dessa ideia, que eu estou entendendo aqui, que estamos num público, né, de mulheres e mulheres nessa faixa etária, eu queria já começar perguntando assim, se alguém aqui já fez, né? Eu sei que vocês estão no mudo aí, que não podem responder, mas, assim, acredito eu que, como mulheres de Deus e mulheres inteligentes que somos, as irmãs aqui presentes já fizeram alguma prevenção em relação ao câncer do mama, não só aquela prevenção que a gente faz lá da parte ginecológica, né, que é o exame preventivo, Papa Nicolau. Então, penso que não é uma matéria muito difícil, né? Todo mundo hoje ouve falar de câncer de mama, tem propagandas, tem vídeos, não é novidade chegar aqui e falar para as irmãs como se faz um exame. Então, assim, eu não quero ser aqui repetitiva com algo que talvez a informação já chegou aí para vocês. Mas pensando nisso, que se você parar e se olhar um pouquinho que seja, pelo menos uma vez por semestre, você vai estar cuidando do seu corpo com maior propriedade. Lembrando que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Aquela bênção que Deus nos deu. Isso aqui é templo, né? Então a gente tem que zelar deste templo. O ideal seria que todas nós fizéssemos pelo menos 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses, parássemos para fazer preventivo. Tanto preventivo ginecológico quanto o exame de mama. Então, em relação ao câncer de mama, que eu perguntei para as irmãs se vocês já fizeram a prevenção, eu vou colocar aqui bem rápido. Para quem fala, talvez pensou assim, não, eu nunca fiz, eu tenho medo, eu nunca senti nada, eu preciso fazer mesmo. Essa é a grande dificuldade, queridas, sobre o câncer. O câncer ele é silencioso. Então, assim, geralmente a gente não consegue sentir um sinal dele enquanto ele está iniciando. Geralmente, quando a gente vai observar sinais e sintomas de um câncer, é porque ele já está avançado. Então, essa é a grande preocupação que nós temos, justamente Está me ouvindo? Justamente por neoplasia ser Oi. algo... Oi, irmã, estamos te ouvindo. Justamente por neoplasia ser silenciosa demais, né, neoplasia, né, que é um tumor, um câncer, é necessário que a gente faça prevenção. Então, queridas, qual é a ideia? Pelo menos uma vez no mês, um pouco depois do seu período menstrual, quando o seu corpo já não está tão inchado, sua mama não está inchada, né? Que geralmente tem mulher que a mama fica um pouco mais inchadinha. Voltando aqui sobre essa proposta da prevenção, pelo menos assim, uma vez no mês, depois do período do ciclo menstrual, que você pudesse fazer esse autoexame. Então, a dica prática do autoexame é você se olhar. Não sei se as irmãs costumam olhar, observar a sua mama. Geralmente, a gente que é mulher, né, aquela questão de vaidade, a gente vai para frente do espelho, dá aquela olhadinha na barriguinha, né, se a barriguinha está mostrando, dá uma olhadinha como que está a roupa. Geralmente, a gente se olha assim, né, nessa questão da estética. Mas, na estética da mama, seria assim, irmos para frente do espelho,
né, desnudas ali na hora do banho e olharmos a nossa mama. O que você vai olhar? A simetria, tá? Se as mamas elas estão equiparadas, tá? Claro que, eu vou abrir uma aspas aqui, aquelas que já amamentaram, que talvez, né, amamentam muito de uma mama do que da outra, vai estar um pouco assimétrico, né? Vai ter uma diferença entre uma mama e a outra. Tirando essa situação... Você está me ouvindo, mas eu não estou ouvindo essa. E as mamas, Ela elas manda são eu sair similares, de novo, eu estão na saio mesma altura, tá? tá? Então, quando você foi lá, se olhou as mamas, o bico da mama, né, a auréola, está ali na mesma altura, é a primeira observação. Aí você vai levantar os seus braços. No que você levanta, você fica com seus olhos fixos no espelho. O mamilo, ele tem que seguir a rotação. Quando você levanta e bate. Então, aí você se olhou lá em frente ao espelho, né? Fez um movimento, viu que a mama está da mesma altura, as auréolas se movimentam, né? De forma igualitária, né? Elas têm que ter aquele movimento de rotação. A segunda parte do exame seria você olhar o aspecto, né, da mama, isso todo mundo já viu também, como é que está o aspecto da pele, você está assim um pouco parecendo... Tá. Sim. E a última, então, depois que a gente se olhou, né, observou o aspecto da mama, a gente vai para o toque. O toque, ele consiste em duas etapas, gente. A primeira em pé, tá? De frente para o espelho, ou então debaixo do chuveiro, onde a gente vai se apalpar. Aí eu estava falando daquela imagem que tinha do câncer de mama, que eram algumas circunferências, assim, lembra que era até da... Nossa, esse nome da marca, de uma Eriguin, eu acho, né, que vendia muito essas camisas. Então, se tocar, como é que você começa a se tocar? Da auréola, ali a partir da auréola, com os 2 dedinhos, a gente vai apertando assim, ó, tá? A circunferência da auréola todinha, e vai ampliando, 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 até chegar lá na axila, na parte de baixo da axila também. Aí tem, às vezes, nas palestras, que você fala assim, mas eu vou me tocar, o que eu preciso sentir? Porque realmente, às vezes, é confuso, porque às vezes a gente está sentindo um nódulo mamário, né? Uma glândula mamária, ou até o tecido adiposo, que é uma gordurinha, né? Que possa ter ali na mama, e às vezes isso causa, assim, uma certa insegurança para o exame do toque, né? Ali, quando você toca, você teria que pesquisar, tentar sentir se existe algum carocinho ou algo rígido, tá? Então, quando se trata de um nódulo, um tumor, aquele é como se fosse um carocinho mesmo, ele não se mexe, ele não se movimenta. Se você está tocando e você sente que ele se movimentou, é glândula mamária, ou então é o tecido adiposo, né, que é uma gordurinha que fica ali, e ele se movimentou. Então, nódulos sugestivos de neoplasia, eles são fixos, porque eles são enraizados. Então, geralmente, eles não se mexem, tá? E aí, a gente faz esse toque todinho da auréola, né? Até peguei esse aqui para mostrar, né, para as irmãs, da auréola, vai ampliando, 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 né? Tocando, 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 até chegar na parte da axila. E aí, depois, a outra etapa seria você fazer essa mesma palpação deitada, né? Porque quando a gente deita, retorna um pouco ali as glândulas mamárias, fica mais fácil da gente fazer um toque mais profundo, né? Apertando um pouquinho. Então, basicamente, esse é o autoexame. Quando se fala que o autoexame ele pode salvar vidas, é porque, às vezes, ali naquele exame você sentiu alguma coisa diferente, você tem a oportunidade de procurar o médico, né? E tentar verificar o que se trata aquele carocinho que você encontrou. Então, assim, dentro do autoexame, queridas, basicamente seria isso. O período depois do período menstrual, quando sua mama não está mais inchadinha. Se você sente que está com a mama inchada, não é um período legal para você fazer o autoexame, ok? E aí, eu vou seguir aqui adiante, já fazendo uma pergunta para as irmãs. Você tem medo de se tocar e descobrir? Lídia, está levantando a mão? Ana Lídia? Ô, Emanuele, dentro desse assunto aí, né? Quem não tem mais as regras, está na menopausa, não menstrua mais, aí não enche os seios, não incham e tal, aí continua a mesma regra no 7º e 10º dia, como é que é? Ou pode ser... o ideal é que aí você, então, comece a fazer no mesmo período, tá? Você marcaria, por exemplo, se é toda segunda semana, toda terceira semana, para você poder ter uma noção de como que o seu corpo está reagindo de acordo com o passar dos meses, tá?
que aí você marca pelo tempo. Então, assim, continuando, sobre essa pergunta do autoexame, eu vou trazer aqui para vocês, assim, uma pergunta. Às vezes você não se toca porque você tem medo de se tocar, né? Tem gente que é muito, muito insegura. Às vezes nós, mulheres, somos muito ansiosas, né? A gente fala assim, vai que eu me toco, faço o autoexame, descubro alguma coisa, o que eu vou fazer? A primeira coisa é não se desespere, gente. O nosso corpo, ele tem, assim, principalmente o corpo da mulher, tem uma infinidade de situações que podem gerar uma displasia, uma mudança, uma alteração na mama. Então, não é porque você se tocou, que você sentiu algo diferente, que significa que aquele algo diferente seja um câncer, seja um tumor, ok? Para isso que vale a pena a gente se observar e examinar, tá? Depois eu sei que vocês vão me perguntar sobre isso aí, então eu vou continuar depois. Mas, olha, marque esse período, faça esse pequeno exame. Emanuele, eu senti, o que eu faço? Gineco. Gente, ginecologista é a primeira opção, tá? Então, sempre assim, por isso que eu falei, pelo menos de 6 em 6 meses seria o ideal, uma vez em cada semestre. O exame ginecológico, no geral, faz parte do protocolo da saúde da mulher, o médico ter que examinar a sua mama também, tá? Então, às vezes, a gente está pagando lá uma consulta, onde a gente chega e só conversa com o médico, e ele não faz o exame na gente. Então, faz parte do exame preventivo, o médico é obrigatório, isso faz parte do protocolo do exame da mulher. Ele tem que fazer a palpação nessa região do nosso útero, e palpação também na região das mamas, não é só fazer a coleta lá do preventivo, tá? Então, isso é uma informação que eu costumo falar, porque isso faz parte do protocolo da consulta ginecológica, tá? Não só fazer a coleta do preventivo, mas também fazer palpação na parte uterina, né, para ver se tem alguma alteração no útero, e o próximo médico também fazer esse exame das nossas mamas. Então, ali a gente já consegue tirar as dúvidas ao exame físico do médico, e caso ele observe também, aí sim ele vai te dar encaminhamento para um exame de imagem, né? Para poder verificar se existe algo ali. Biópsia é a última situação. Então, começa-se com exame de toque, né? Exame físico, depois exame de imagem, para depois ir para os exames que avaliam a célula, ok? Então, assim, queridas, não tenham medo. A gente tem que aprender assim, que como eu comecei, quando a gente se cuida antes e você descobre alguma coisa, você tem chance de se tratar, né, de se curar, do que descobrir algo já no estágio avançado. Então, a gente precisa ser muito consciente com o nosso corpo, administrando, né, o que Deus nos deu, que isso aqui é bênção do Senhor, né, termos este corpo, termos templo de Deus, tá? E aí, eu vou colocar outra pergunta, estou falando bem rápido aqui por conta do nosso tempo também, já são 8 horas. Você prioriza as suas obrigações antes da sua saúde? Né? Então, assim, eu acho que se vocês pudessem me responder, provavelmente muitas iriam dizer que sim. Geralmente, é quase que concernente de nós mulheres, principalmente mulheres que são casadas, que trabalham fora, que têm filho, que têm marido, a gente priorizar todas as nossas obrigações primeiro, para depois, quando der, a gente vai tirar um tempo para a gente se cuidar. E aí isso não é legal, sabe? A gente precisa ter um tempo para a gente se priorizar também. Não é questão de egoísmo, não é questão de vaidade, é questão de autocuidado, né? É questão da gente ter, assim, respeito e até responsabilidade com a nossa própria saúde e com o cuidado dos nossos, né? Daqueles que Deus colocou em nossa vida, para a gente cuidar. Então, assim, queridas, essa história de que eu só vou no médico quando eu estou nas últimas, quando eu estou passando mal, aí eu procuro um médico, é algo que eu gostaria, caso alguma das irmãs aí façam isso, gostaria de já pedir para que vocês repensem sobre isso. Prevenção, prevenir é melhor do que remediar. Então, às vezes a gente tem as dificuldades de acesso à saúde, principalmente ao hospital público, né? Então, já que você sabe que se você for na emergência só vão te medicar, não vão te consultar, marca a consulta, às vezes a unidade de saúde demora muito para liberar a agenda, então você marca da agora, mas quando liberar a agenda, você já vai, faça a consulta,
né? No caso da unidade de saúde, tem que ser no portinho, não é na emergência, não é no hospital, é na unidade básica, onde a gente vai, onde a gente faz a consulta, e o acompanhamento. Então, a gente precisa, sim, colocar na nossa agenda, eu tenho que me cuidar, eu preciso consultar, né? Eu preciso me priorizar. Isso chama-se autocuidado. E aí, dentro disso, dessa questão do autocuidado, eu queria trazer aqui para as irmãs mais um pensamento. Se Deus te deu tantas coisas, Deus te deu um marido, Deus te deu um filho, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma casa, Deus te deu tantas bênçãos que você tem que administrar, se você não se cuidar e você não estiver bem, quem é que vai cuidar daquilo que Deus te deu? Entende? Então, eu costumo pensar muito isso assim, quando eu paro, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é vaidade, eu vou ficar caçando coisa que não existe. Não, não é vaidade. É cuidado, né? É amor próprio e é zelo por aquilo que Deus tem. Porque, assim, geralmente nós, né, sem querer falar aqui dos homens que possam estar nos ouvindo, mas geralmente, assim, a mulher quando adoece, não tem quem substitua o que ela faz, né? A gente, assim, se você adoece, esse ano eu passei por uma cirurgia agora no meio do ano. Foi muito delicado, eu tive que pedir para meu filho ir lá para casa da minha mãe, meu marido foi me ajudar aqui. Então, assim, aquelas obrigações que a gente tem de administrar tantas coisas, que é um talento, né, uma habilidade que Deus nos deu, de conseguir, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós precisamos, assim, pensar, eu preciso estar bem para fazer isso tudo. Porque Deus me concedeu isso, a gente não pode pensar que é algo ruim. Eu penso assim que é uma bênção, né? É uma bênção a gente poder ter tantas qualidades e a habilidade de fazermos tantas coisas, de cuidarmos de tantas pessoas, né? Porque para mim, cuidar da minha família é prioridade. E eu sei que para eu cuidar deles, eu preciso estar bem, entende? Então, quando a gente começa a pensar nisso, eu vou me prevenir, para que eu possa estar bem, para que daqui 1 ano, 2 anos, eu continue com saúde, eu continue cuidando daquilo que Deus me deu, eu estou pensando a longo prazo, né? Eu estou pensando que é benefício para toda a minha família quando eu me cuido, não só para mim. Então, isso não pode ser visto como egoísmo. Precisamos priorizar na agenda um check-up, pelo menos uma vez no ano, e como diz na proposta do Outubro Rosa, né, a prevenção, pelo menos uma vez ao ano, tá? E aí, eu vou prosseguir colocando aqui para as irmãs as estatísticas desse ano, tá? Por que continua todo ano tendo campanha sobre o câncer? As estatísticas de 2020, no site oficial, câncer de mama, 66.280 notificações esse ano. Isso equivale a 29,7% dos casos de câncer. Muito, muito alto, né? Câncer de cólon e reto, 20.470 notificações esse ano, tá? Até o mês de setembro. Esses foram os dados antes da campanha do outubro, tá? Câncer de colo de útero, 16.770, 5,6%. Então, quando a gente soma isso tudo aqui, a gente observa que quase que 50% das notificações oficiais de cânceres estão relacionados a câncer da saúde da mulher. Mama, útero, ovário, cólon. Em especial, câncer de mama, né? Então, assim, realmente vale a pena a gente parar e pensar, eu não quero fazer parte dessa estatística, mas, né, se eu tiver que passar, que eu me descubra antes e consiga cuidar antes. Então, para acalmar as irmãs, a gente não precisa ter medo, tá? E outra coisa, a medicina evoluiu tanto, gente, tanto. Câncer de mama hoje é assim, não leva mais a mortalidade como levava antigamente, né? Hoje tem tratamentos assim muito positivos, com resposta muito boa, onde a mulher consegue se cuidar, se tratar e resignificar e seguir a vida, né, adiante, né? São momentos difíceis, mas que a gente cuida, né? Então, quando a gente sabe dessa informação, você não pensa só em você. Eu quero que você pense em você, mas você pense na sua mãe, na sua tia, na sua amiga, nas irmãs da igreja, né? As outras pessoas que fazem parte, né? Uma corrente, né? Da gente estar ajudando umas às outras, né? No cuidado e observando essas situações aí que possam vir na nossa vida em relação à nossa saúde. Então, terminando aqui essa explicação muito rápida sobre o autocuidado do câncer de mama, eu queria compartilhar com as irmãs
aquelas que tiverem aí com a Bíblia, que pudéssemos ler Jeremias 29, versículo 11, que nos diz assim, eu posso ler ou as irmãs estão abrindo aí para me acompanhar? Jeremias 29, 11, diz assim, eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejas. Na outra tradução, diz assim, para vos dar um futuro e uma esperança. Né? Então, este versículo, eu quero compartilhar com as irmãs, no sentido que os pensamentos do Senhor sobre as nossas vidas são bons, são os melhores, né? Inclusive, a palavra de Deus diz assim, tenho pensamentos de paz e não de mal. E às vezes a gente pensa, quando a gente fala em doença, a gente tende a pensar que a doença como uma punição, como algo, um castigo ou algo ruim que Deus permite sobre a nossa vida. Não penso só no câncer, não, sabe? Outras doenças que às vezes nos acometem, né? Como seres humanos, como mulheres, né? A gente precisa entender que aqui nessa terra, esse nosso corpo, ele é corruptível. Ele é corruptível, então, assim, estamos passíveis, né, como pessoas, como seres de carne, de osso, de órgãos, estamos passíveis, sim, à degeneração de alguma célula, alguma doença, mas isso não significa que os pensamentos de Deus a nosso respeito mudou. Talvez eu esteja falando aqui com as irmãs e você tenha algum problema de saúde, né? Hoje mesmo, a Hilda acredito que orou por mim, porque eu falei para ela, Hilda, eu não estou bem, eu estou gripada, e isso faz parte. Às vezes é uma doença leve, outras vezes são doenças mais delicadas, né? Momentos mais difíceis que a gente passa. Mas os pensamentos de Deus, eles não são de mal, eles são de paz. E aí o versículo ainda nos diz assim, para vos dar os fins, o futuro, né? Os fins que desejam, o futuro e uma esperança. Então, o nosso futuro, o fim que a gente deseja, a nossa esperança, a gente precisa começar a lembrar que ela tem que continuar sendo posta no Senhor, nas coisas do Senhor. Porque nós estamos vivendo num mundo, num dia a dia tão corrido, que às vezes o nosso fim, né, o fim que a gente conhece, daquilo que eu estou almejando, a minha esperança está nas coisas deste mundo, está nas coisas do agora. Então, acaba que a gente está priorizando tanto o agora, é o emprego, é a casa, é limpar, é a faxina, é isso, é aquilo, e a gente começa a esquecer que a nossa esperança, né, o nosso objetivo maior é estarmos bem com o Senhor. Por vezes eu ouço mulheres falando para mim, Manoel, não fui na igreja porque eu estava indisposta, porque eu estava doente, porque eu estava com dor, porque eu estava com não sei o quê. Um tempo atrás eu perguntei para uma irmã por que ela estava sumida, e ela me falou que por 2 meses ela não estava indo na igreja porque ela estava sofrendo por uma espécie de uma hemorragia, né, um sangramento. E eu perguntei, tu foi no médico? Não, ficou se medicando em casa. Então, a gente vê que é tão complicado quando a gente não se cuida, que assim, ela não influenciou, no caso dessa irmã, não só na perda de saúde dela, como o marido, os filhos, tudo deixaram de ir para a igreja porque ela não estava bem. E aí a gente fala, nossa, realmente a doença atrapalha a minha espiritualidade? Atrapalha se eu não entender que o que Deus quer de mim é que eu continue olhando para a eternidade, para os projetos dele na minha vida, ainda que eu passe por essas lutas. E o segundo ponto atrapalha quando eu começo a pensar que eu posso agir da minha forma. E aí eu desvalorizo a inteligência que Deus deu ao homem, a ciência, né, a medicina, aos cuidados que podem ser dados para me tratar, para me cuidar, para eu ficar melhor, né? Então a gente tem que saber ponderar. Algumas coisas não vão assim, se o Senhor quiser, claro, ele é soberano, ele nos cura, mas algumas coisas a gente precisa sim buscar no médico, buscar na medicina, se tratar, né, tomar um remédio, outras não. Então, a gente precisa ter essa consciência de pararmos, nos cuidarmos e respeitarmos o nosso tempo. Amém, queridas? Então, a princípio, assim, o que eu te queria
conversar com as irmãs seria isso, em especial, deixando esse versículo para vocês pensarem que o pensamento que Deus tem a seu respeito continua sendo o melhor. Amém, irmã Hilda? Então, eu tentei correr aqui para falar dentro do tempo, para abrir o período que vocês gostariam, né? De acordo com a orientação aí, para alguma conversa, alguma dúvida. O que eu quero, assim, reforçar o que você falou, né? Da importância, né? Que as irmãs, né? E as demais mulheres, né? Que não estão agora nos ouvindo, nos assistindo, mas vão estar, né? Como vai ser transmitida pelo YouTube, né? Outras mulheres vão estar assistindo, assim, reforçar, né? Da importância da gente estarmos atentas, fazer esse exame, né? Como você falou, tudo direitinho, seguir o protocolo, a orientação dos médicos e qualquer alteração que a gente detectar, principalmente no autoexame, procurar, né, uma unidade básica de saúde mais próxima. Se não conseguir, aquelas que têm convênio, né, não deixem, né, de procurar o quanto antes, melhor, porque o quanto, seja qual for, né, o tipo de câncer ou uma outra patologia, o quanto antes foi diagnosticado, nós sabemos que a chance, né, como vocês, a chance é maior, né, de você conseguir um tratamento adequado, um tratamento dentro do tempo, né, correto. E assim, você falou também outra coisa, talvez alguma mulher, né, ou mulheres que possam estar nos ouvindo ou vão ouvir, esteja, né, passando por alguma situação, algum tipo de câncer, ou até já passaram, né, e foram curadas, como eu mesmo tenho na família, né, a Ana também tem, né, teve, né, no caso, uma pessoa do lado do meu esposo, né, e ela, assim, para mim foi um exemplo, né, assim, de alegria, de coragem, de força, entendeu? Ela não, assim, é muito importante que a pessoa não se entregue, né? Que ela busque a ajuda, né? E busque e tenha o apoio da família, né? Principalmente, né? No caso também do esposo. E o que eu quero dizer assim de confiar no Senhor, de não se entregar, não deixar a tristeza, o desânimo, porque é normal, né? Quando se tem um diagnóstico, né, principalmente de câncer, que a pessoa possa vir a se abalar, se abater, né? E que assim, busque, né? Busque ajuda mesmo, faça todo o tratamento, siga toda a orientação dos profissionais, né? E confiar, né? E eu quero assim, quero deixar, né, um versículo também aqui, viu? Salmo 46:1, né, que fala, né, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente nas adversidades, né? Então, independente da situação, né, que alguma mulher esteja passando ou venha passar, ter essa certeza, né, que Deus está conosco, Ele não nos abandona, né? Essa força que nós precisamos e a alegria nós encontramos nele, né? Exatamente. E aí, eu quero agradecer, né, antes de passar novamente a palavra para você, e depois a Ana vai estar orando para encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez, né, por você ter aceitado o nosso convite nesta noite, tá? Dizer que foi muito bom mesmo, né, que você veio trazer, né, essa palestra para a gente, com esse tema, assim, como você passou aí os dados para nós, continua sendo muito alto, né, e preocupante, né, diante de outros tipos de câncer, né, então, assim, que a gente possa, né, continuar nos cuidando e orando, né, pelas demais mulheres, as nossas irmãs, para que fiquem atentas, né. Então, eu só quero mesmo agradecer e louvar a Deus pela sua vida, tá? Que Deus te abençoe, que lá na sua igreja você continue sendo bênção no meio das suas irmãs, no meio da sua família e junto ao pastor. E eu quero agradecer em nome da Primeira Igreja Batista Renascer, né? Agradecer também pelo apoio do nosso pastor, né? O pastor Heron, junto com a sua esposa Ana, que tem nos ajudado e tem nos apoiado, mesmo com esse tempo de pandemia, nós não paramos, né? Devagarinho a gente tem andado e é isso. Só tenho mesmo a agradecer e louvo a Deus pela sua vida. Passo para você. Amém.
mais uma vez eu agradeço. E assim, irmãs, vamos tentar tirar esse tempo para a gente se prevenir, sabe? Fazer um exame, a gente se cuidar. E assim, eu quero encerrar colocando aqui para as irmãs o que aconteceu comigo. Durante alguns anos eu estive cuidando do meu filho, que estava enfrentando um câncer, né? Para quem não conhece a minha história. E eu só ia no médico, só fazia aquela prevenção, só a coleta, sabe? Isso aí eu sempre fiz anualmente. E não fui atrás dos outros check-ups e ficava me automedicando com alguns problemas que eu sentia, principalmente algumas dores cólicas e tudo. Então, o que aconteceu? Quando meu filho partiu, um ano depois que eu voltei a parar e falar, agora eu vou me cuidar, né? Que eu tive condições de ter um plano de saúde, eu descobri que eu estava com endometriose profunda, já tinha tido uma reincidiva e a situação ficou muito mais grave. Por isso que eu falo, gente, prevenir melhor do que remediar. Então, esse ano eu tive que passar por uma nova cirurgia, uma cirurgia profunda, porque a endometriose já tinha comprometido outros órgãos. Então, não tenho mais útero, não tenho mais ovário. Foi, assim, uma parte de intestino, com uma cirurgia muito séria. Então, assim, claro que eu estou falando assim, eu entendo quando as mulheres falam para mim, olha, eu não tenho tempo. Eu também fiz isso, né? Eu priorizei filho, casa, aquela coisa toda, e ministério, e igreja, e não parava e nem tentava marcar uma consulta para ir fazer o meu check-up geral. Então, eu estou pagando hoje o preço de não ter tirado um tempo para mim, tá? Então, assim, é justificável para nós, como mulheres, priorizarmos outras coisas? Eu sei que é justificável, mas essa consciência de que eu preciso trabalhar prevenção, ela é super importante, sabe? Ela pode realmente nos livrar de situações mais complicadas lá na frente. Então, fica aqui, assim, a minha própria experiência, por isso que eu sempre... E olha que eu sou da saúde, eu sempre trabalho com isso, mas, assim, o que acontece? Eu sentia dores, eu me medicava, né? Eu estava com cólica, eu tomava um remédio para cólica. E assim a gente vai vivendo, né? Vai se medicando e vai achando que sentir dor é normal e não é. Dor é sinal de que alguma coisa não está bem. A gente precisa ter mais atenção, principalmente por dores que estão se repetindo, né? Que estão se tornando constância. Isso é o seu corpo querendo te dizer que alguma coisa não está bem. Então é isso, irmãs. Vamos prevenir, vamos se cuidar. Somos abençoadas por Deus. Nosso corpo é templo de Deus e a gente precisa zelar com muito carinho de tudo que Deus nos deu, tá? Então, mais uma vez agradeço, Hilda, Nalígia, Pastor Heron, obrigado pela confiança, né, em abrir esse espaço para estar aqui conversando com as irmãs. Deus continue abençoando aí a igreja. Bem? Um abraço. Amém. Agora eu vou estar pedindo para Ana, a esposa do nosso pastor Heron, né? Ela está orando e nessas orações, nesse momento, Ana, você possa estar incluindo, né, a Emanuele e as mulheres, né, que estão ou possa estar nesses dias ou esse ano ainda está diagnosticando, né, algum tipo de câncer. E você ora encerrando, tá? Nós é que agradecemos, viu, Emanuele? A palavra está com a Ana. Eu também quero agradecer a você, Emanuele. Você é uma joia rara, maravilhosa, que Deus nos deu, colocou aqui em Brasília, na nossa convenção. Eu agradeço a Deus pela sua vida, desde que eu te conheci, eu te admiro demais. O pastor veio aqui e mandou um abraço para você, ok? Então vamos orar, tá bom? Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por esse tempo maravilhoso que passamos juntos nessa sala de estudo. Deus, obrigada, Deus, pela vida da Emanuele, que trouxe essa palavra, essa palestra maravilhosa, Deus, sobre a saúde feminina. Obrigada, que peço ao Senhor, desde já pela saúde da Emanuele, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre ela, sobre o seu emocional, físico e o espiritual da tua filha. Deus, abrindo portas onde não há. Deus, que o Senhor possa estar fazendo se concretizar os desejos do seu coração, aqueles pedidos que ela tem colocado ali diante de ti, que o Senhor possa conceder a tua serva, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã da MCM, pela liderança,
E, Deus, pedimos pelas nossas mulheres, por cada uma que estão ali fazendo seus exames, que podem, porventura, ser diagnosticadas com câncer, que o Senhor possa, desde já, estar cuidando de cada detalhe, da vida de cada uma, possamos cuidar, nos olhar bem para o nosso físico também, Deus, porque é como nós vimos aqui, a tendência é somente mais o espiritual, Deus, e queremos também colocar o nosso físico diante de Ti, porque precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como o Senhor tem nos ensinado. Obrigada ao Senhor por esse tempo, por ter permitido, Deus, estarmos juntas aqui nessa palestra. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também às demais irmãs, né? A Levânia, a mãe dela, a Ana, a irmã Lourdes, né? A todos vocês por estar aqui conosco e agradecer também às demais que vão estar assistindo, né? Que Deus possa falar ao coração de cada uma e possa ajudá-las, né? Através dessa palestra, através dessa mensagem, né? Ministrada pela Emanuele, né? Agradeço a todas, que Deus possa estar abençoando a nossa noite. Amém? Amém.